Paz do Senhor a todos, queridos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Hora da Reforma. Esse canal tem o propósito de se dirigir às 5 virgens prudentes, as quais estão juntas com as 5 virgens nécias, a fim de que todas ouçam, mas eu espero aí que as 5 virgens prudentes se posicionem, e venha a se postar aí com seriedade, com fidelidade aos mandamentos. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas e não a maldita teologia dos pastores, ok? Então, eu chamo vocês ao arrependimento. O Senhor Jesus, ele quando estava aqui na terra, ele chamava os religiosos ao arrependimento, aqueles que diziam detentores da lei. Então, conforme Mateus 21, Mateus 7, a partir do versículo 21, ali está escrito que pessoas que têm dons, pessoas que curam, pessoas que profetizam, que ressuscitam mortos ali, essas pessoas vão ser destruídas. Então, eu estou aqui convocando aí a todos, inclusive os religiosos que manifestam dons, a se arrependerem dos seus atos malignos. Então, tem coisas aqui dentro da Bíblia que você faz num ato litúrgico que vai destruir você no final. Que você pensa assim, não é bem assim, eu posso fazer isso. Só que o Espírito Santo pode usar um profeta. O Espírito Santo pode usar um doutor da palavra, que é uma outra autoridade, mas se o doutor da palavra também falar para você que não pode, e você quiser ignorar, você pode ignorar. Assim como o apóstolo Paulo tem ali, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 36 ali, 38 ali, você vai ver, 37 se não me engano, 36 e 37, você vai ver ali que ele falou que é um mandamento do Senhor, e quem quiser ignorar, que ignore. Então você pode ignorar, só que a conta vai chegar. Então, você tem liberdade para isso, mas as 5 virgens não vão ignorar. Eu quero falar sobre inatismo nesse vídeo, tá? Olha só, Zacarias 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que fundou a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Meus queridos, quando a massa informe no ventre, se encontra no ventre da mulher, é ali que Deus coloca a medida, no homem enquanto ele não é uma massa informe, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, é nesse momento que Deus dá a unção de rei ou unção de sacerdote, São duas unções aí. Duas unção. Então, quando você olha para a sociedade e você vê pessoas ricas, e essas pessoas, elas adulteram, elas roubam, elas fazem um monte de coisa. São injustas, Como você vê a Bíblia tratar sobre isso, e essas pessoas não estão nem aí com o reino de Deus, com a justiça, e elas não passam necessidade financeira, elas não passam. Então, é o dom que é na vida dela, Não é que ela é melhor que os outros, porque na cabeça do rico, ele pensa que o pobre é um miserável e coisa e tal. Por que o pobre não tem aquilo? Porque ele tem nojo do pobre e coisa e tal, sendo que o que ele tem na realidade é um dom, ok? E esse dom, ele é decidido no ventre. Então, quem decide quem vai ser o quê, quem vai ser quem na sociedade, é Deus, já desde o ventre, porque Ele é Criador. É Ele que vai formando a sociedade, se a pessoa vai ser inteligente, se não vai ser, se vai ser forte, se não vai ser forte.
Então, ele que decide essas coisas. Por isso, a gente tem que entender o inatismo, a origem espiritual do dom, né? E essa origem espiritual do dom, ela vem por uma pessoa divina chamada os 7 Espíritos de Deus. Porque Deus é 4, né? A começar pelo tetragrama e pelas visões dos profetas que veem Deus como um quarto, 4 pessoas. Então, a gente vai ver que esse Espírito, a unção, porque o Espírito propriamente dito é o poder, é a unção, né? Medida que Deus dá ao homem ainda no ventre, e é ali que ele decide se o homem vai ser rico ou se ele vai ser pobre, se ele vai ser influente ou se ele vai ser um mero camponês, né? Se ele vai ser um profeta, um evangelista, um doutor. E este homem, quando na graça comum, né, que é aquela pessoa que não teme a Deus, e no entanto ele é rico, ele não tem necessidade financeira, essa pessoa, ela despreza o pobre. E a Bíblia diz que o pobre e o rico se encontram, mas um não despreza o outro, porque Deus fez a ambos. Então, assim como está em Mateus 7:21, né, onde aqueles que possuem o dom, né, a unção de sacerdócio, esses homens vão para o inferno curando, profetizando, né? Só que ali é tirado os dons. Então o rico pensa que ele é melhor que o pobre, quando na realidade ele tem um dom. Ele simplesmente tem o dom de atrair dinheiro. E por que Deus faz isso? É para que o rico ajude o pobre, assim como ele faz com o dízimo. O dízimo entra, por exemplo, na vida de irmãos que têm dom de ganhar dinheiro, e esse dízimo deveria, né, biblicamente, não em tese, mas biblicamente, na parte prática, né, da condução, do culto, da liturgia, né, e das coisas santas, esse dízimo deveria ser revertido, né, em benefício do pobre. Mas quando você vai para a denominação, não é isso que acontece. Então, esse inatismo, por exemplo, você vê, Deus vai falar ali para Jó, que está no Jó 38 ainda. É ele que põe a sabedoria no íntimo, né? Ele põe a sabedoria no íntimo, dá entendimento ao intelecto do ser humano. E algumas pessoas pensam, quando fala em QI, que a sabedoria reside na mente, no cérebro, né? Isso não é verdade. Mais uma vez, João 13, 27. João 3, 27. Evangelho de João 3, 27. O João, o último profeta da lei, João Batista, ele vai falar que o homem não pode receber nada se do céu não for lhe concedido. Então, olha só, o Senhor fala para Jó 38, versículo 36. Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Sabedoria no íntimo, no coração e nos fins, né? Então, na ciência divina, ciência bíblica, né, negada pelos homens, o Senhor Jesus fala assim: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede os maus pensamentos. Então, a Bíblia fala uma coisa, que a sabedoria reside no íntimo, no coração e nos fins. Já o homem, né, o dono da verdade, segundo o Deus desse século, que nos engana, eles dizem que o QI, né, como um Einstein, por exemplo, se você me chamar de Einstein, por exemplo, eu vou me sentir ofendido. Porque o Einstein, ele é o grande, né, como o brasileiro gosta de dizer, o grande Zé Ruela da ciência. Porque ele estabeleceu aí o relativismo. Então, tudo é relativo, não é? O que é isso? Isso é o fundamento do sofisma, guerra de narrativa. Então, é uma maneira de o diabo dizer o seguinte: não é bem assim. Então, contra fatos num argumento, ele diz assim, não é bem assim. Dessa forma que ele age. Então, o inatismo, ele levanta, por exemplo, um Davi, que era um estrategista de guerra, e ninguém consegue
né? Não tem uma derrota. Ele levanta aí um Nabucodonosor e dá toda a terra para ele. Ele levanta um Alexandre o Grande, outro estrategista de guerra, um Gengis Khan, né? Um Napoleão Bonaparte, e por aí vai. Você quer ver o inatismo? O inatismo, ele age, ele dá os dons, as habilidades do corpo também é dom, tá? Então, por exemplo, um Bruce Lee, por exemplo, aquele soco, meio soco lá que só ele dá, é inatismo. Essa habilidade da coordenação motora, ela é inatismo. Tem ser humano que mergulha aí na Antártida aí e sai do outro lado vivo. Se eu e você, que somos seres humanos comuns, formos fazer isso, pode esquecer. Então, por exemplo, quando o Espírito Santo visitava Salomão, por exemplo, Sansão, e ele tinha aquela força. Quando o Espírito Santo vinha, né, ele pegava coisas terríveis de 5, 10, 15 toneladas e erguia isso aí para cima. Então, é inatismo. Só que aí não veio do berço, veio de uma manifestação. Então, o ser humano ele é um ser enigmático e também metafísico, né? Porque ele tem alma, ele tem espírito, ele tem corpo. Alma é você, é a sua consciência, é você propriamente dito no estado metafísico. E o espírito é os 7 espíritos de Deus, que quando você morre ele torna a Deus, né? Que o deu, que é o fôlego de vida que faz seu corpo estar junto, estar em pé. Então, por exemplo, se você, alguém está planejando matar você, mas vamos dizer que você não é da igreja, então o Espírito Santo não poderia agir em você, entende? Aí o que ocorre? Ele vai, os 7 espíritos de Deus, que também é Deus, ele vai dar sonhos para as pessoas que estão à volta de você, seja um amigo de serviço, seja um primo, um tio, uma tia, e vai acontecer que vai falar, ó, fulano vai matar você, eu vi você morrendo. Então, ele revela adultério, ele revela essas coisas. Aqui em Provérbios, deixa eu ver aqui, Provérbios, capítulo 20. Provérbios 20, 20 e 27. O espírito do homem, que na realidade é os 7 espíritos de Deus, é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre, não da cabeça. Entenda isso. Então, o que está no seu coração é o que sai da boca para fora, certo? Então, o espírito que te deixa de pé é Deus. Agora, a alma é você, que governa o teu corpo. Então, como você recebeu essa eternidade, como Adão recebeu essa eternidade pelos 7 Espíritos de Deus, que é uma pessoa espiritual, o resgate da salvação teria que vir por uma pessoa equivalente, que é o Santo Espírito de Deus. Por isso ele é um outro consolador, certo? Então, assim como o querubim guardião, por exemplo, né, está escrito nos altos, tu dizias no teu coração, subirei acima das estrelas de Deus, né, exaltarei meu trono, coisa e tal, papá, os orientes, assim, e papapá. Então, veja bem que, quando ele fala assim, ó, tu dizias no teu coração, significa que no corpo do querubim guardião, né, os 7 espíritos que o deixa vivo e torna o corpo da instabilidade e o deixa em pé, faz ele um ser vivo, esse espírito que é lá dentro conhece todos os nossos pensamentos. E aí no caso dos anjos é a mesma coisa. Só que os anjos não têm o Espírito Santo de Deus, porque eles foram criados lá na estabilidade. O Espírito Santo de Deus é dessa estabilidade. Então aí você vê que Deus conhece tanto o pensamento que há nos homens pelos 7 Espíritos de Deus, o qual deu eternidade tanto a Adão quanto aos anjos, e Deus conhece o que há no coração também dos anjos, pela sua onisciência, que é por conta do Espírito dele, que ele coloca no homem, que ele coloca nos anjos,
e que lá está o Espírito. É por isso que ele conhece o pensamento do indivíduo antes da palavra subir a boca. É por isso que não há nada escondido de Deus, porque Ele é o Altíssimo. Ele simplesmente sabe de todas as coisas. É terrível de você entender isso. Então essas coisas espirituais, nunca a teologia vai te dar, né? Porque eu sou um doutor, sou levantado por Deus nisso, e eu posso falar das profundezas espirituais que jamais alguém vai tocar. E nisso, Deus manifesta a sua reforma, porque alguém vai desdenhar do doutor. Eu espero que não desdenhe do profeta. Eu espero que também não desdenhe do pastor e do evangelista. Mas quem quiser fazer, que o faça. Que ignore, né? A Bíblia fala que no tempo presente, as pessoas vão querer levantar os seus doutores que falem aquilo que lhes agrade, né? Então, desta forma que funciona o inatismo, por exemplo, você vai ver, por exemplo, na vida de um Tesla, né? É diferente de um Einstein. Veja, investigue as obras de Tesla e você vai ver a diferença de um Einstein. Veja o que o Tesla fala do Einstein e veja o que o Einstein fala do Tesla. Vá lá, procure, verifique, averigue o conteúdo da vida deles e da ciência que eles fizeram, ok? Então, para dar fundamento aí a ciência, que é a pseudociência da relatividade do Einstein, ele viu lá o Sol, né, quando num eclipse. Então ele viu ali que o magnetismo de tal eclipse, né, que é um fenômeno, ele tem perturbações, assim como acontece na Lua também. Então, como ninguém pode ver isso, ele vai falar de espaço-tempo e de curvatura no espaço, ou seja, é uma filosofia louca. Não existe isso. Curvatura de espaço-tempo, que aí você entra numa Matrix. E é exatamente isso que o diabo quer colocar você. Para você não entender nada, porque quanto mais filosofia para bagunçar a sua mente, melhor para o diabo. Então, o inatismo, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, é escolhido, né, e muitas pessoas também entram na casa de Deus, o que vai acontecer? Deus sempre vai falar assim, usando um profeta: eu te escolhi desde o ventre. Ou seja, conforme está aqui, lá no ventre, na massa informe, é ali que Deus decide o que você vai ser. Só que isso não é predestinação. Porque mesmo Deus criando um ser chamado querubim guardião, esse decide agir por conta própria porque existe um livre-arbítrio. Então, se não há livre-arbítrio, ninguém poderia pecar. Nós teríamos um certo chip, certo? Mas por quanto há esse livre-arbítrio, então nós pecamos. E por isso precisa-se da cruz do Calvário e nós nos arrependemos. Então, aquela história de predestinação e coisa e tal, ela é doentia, ela é uma enfermidade teológica. Quando você compreende o inatismo, que é Deus que dá tudo ao homem, e não é o homem que tem nada, né? Então você diz assim, poxa, quem dá sabedoria é Deus. Quem dá força, até a força muscular, elasticidade, tudo isso, é Deus. Quando você aprende o que é inatismo, você vem caminhando aí na história e você vê aí, né, a começar por um Tales de Mileto, né, ali Anaxágora, Anaximenes, são os filósofos aí da física, né? E 4 deles ali manifestam expressamente ali o quarteto divino, né? Esses são os primeiros 4 ali, né? Então, é uma coisa terrível. Depois você vai ver aí o Aristóteles, você vai ver o Platão, e ali é inatismo, tá? E não há antagonismo, mas um recebe uma coisa e o outro recebe outra. E ambos foi Deus que constitui. Então você tem que pegar os dois e unir, ao invés de estabelecer antagonismo, tá?
Então você vai ver aí na Grécia uma coisa que o Senhor determinou a partir da escatologia, que veio aí da estátua, né, onde o rei Nabucodonosor era o cabeça. Então esse inatismo é Deus que levanta o homem, é Deus que faz o profeta, é Deus que faz o apóstolo, é Deus que faz isso, porque Ele estabelece que o ser humano vai ser, o que o indivíduo vai ser na sociedade, né, já desde o ventre. Então, aquele que tem dom de ganhar dinheiro, ele deveria ajudar o pobre, porque é um dom que ele tem. O homem nasce nu, e é nu que ele vai fora deste mundo, ok? Então, quando você fechar os olhos, se você é rico, se você tem dom de curar, se você tem dom de línguas, tudo tirado. Que nada é teu. É tudo emprestado. Então, você presta atenção no que você faz para os outros, e presta atenção no que você fala para os outros, porque se você tem um carro melhor que os outros, uma roupa, uma casa, ou qualquer coisa nesse sentido, morreu, você vai dar conta das tuas obras. Deus colocou dons nas tuas mãos. O que você fez? Ajudou o pobre? Ajudou o necessitado? E os ministros da casa de Deus, como é que fica? E você, cristão, que pensa que tem a salvação e não respeita profeta, não respeita doutor, não respeita evangelista, e não respeita, acima de tudo, Cristo e a pessoa do Espírito Santo, uma pessoa que você diz se é salvação, e que você tem Ele, mas você não respeita essas ações que Ele distribui, porque você não tem ciência divina. Mas quem sabe nesse vídeo te ajude a compreender melhor isso, e você passe a enxergar um pobre como um ser humano. De repente você é uma pessoa branca e você acha que o negro não é um ser humano. Então essas coisas caem no cristianismo. Aqui no cristianismo não tem nem alto nem baixo, nem pobre nem rico, nem negro nem branco, nem isso nem aquilo. Vai todo mundo pela obediência para o céu, vai todo mundo pela desobediência para o quinto do inferno. Não há acepção de pessoa. Ok? Então, o inatismo, ele vem fazer isso. Ele é um agir de Deus por trás do homem. Entenda, tudo é para Ele, e nele, e para Ele, para a glória dele. Tudo é dele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele pega o homem, faz um bonequinho e sopra o espírito dele no homem. Porque o homem era apenas um boneco. O homem não tem espírito ali, o espírito saiu de Deus. Então o espírito é ele que forma a alma no homem e torna esse indivíduo um ser distinto, né, da pessoa do corpo da divindade excelsa. Então você adora a Deus por livre e espontânea vontade. Caso você não queira, vai conforme está ali em Tessalonicenses, como aqueles que não glorificam a Deus por livre e espontânea vontade, por amor, então Deus lhes envia a operação do erro. E aí você dá um abraço no diabo, porque você rejeita a salvação. Essa é a verdade. Então, o inatismo que vem do ventre, desde o ventre, é ele que estabelece. Veja bem para você ver, o Michael Jackson, por exemplo. Quem canta e dança como Michael Jackson? Ninguém faz isso. É inatismo, né? Você vê outros na Bíblia também, por exemplo, um Moisés, por exemplo. Olha só para ver, o homem era tão grande que ele viu Deus pelas costas. Satanás tentou roubar o corpo dele. Ele falou com a terra se abriu. Ele abriu o mar vermelho. Ele tirou um povo do deserto. As 10 pragas foram operadas no meio dele, né? Então, e ele falou assim, do meio de vós, Deus vai levantar um profeta como eu. Olha o tamanho deste homem. E aí vai Deus e divide da unção que havia nele com mais 70 anciãos. E quando Deus divide da unção que havia
no inatismo deste homem, estes homens falaram em línguas e profetizavam falavam em língua. Então, olha o tamanho deste homem. Ele era muito grande. Foi o único corpo na Terra, e aí envolve um pouco de ciência, foi o único corpo na Terra cobiçado por Satanás, porque o corpo de Moisés poderia suportar uma possessão do diabo depois da morte de Moisés. Porque ele viu Deus pelas costas e ficou vivo para contar a história. Né? Depois ele tinha que colocar um véu no rosto, porque o rosto dele se transfigurava e ninguém conseguia olhar para o homem. Essas coisas não estão escritas em Bíblia nenhuma. Né? Mas está aqui, ó. Está na palavra de Deus. Então, quando você ignora uma ciência divina e fica flertando aí, né? Flertando com o criacionismo, com o evolucionismo, né? E fica flertando aí com Einstein, e fica aí com esses filósofos que são ateus, né? Então, eles são de repente alguma coisa, mas sábios não. Porque como pode um homem ser sábio e negar a existência de Deus? Então são coisas que você tem que ver a partir da sabedoria divina e a partir do que de fato existe no meio, né? Para você poder se orientar neste mundo. Porque o fim é Deus, o meio é Deus e o final é Deus. A Bíblia fala que ele é o princípio, o começo e o fim. Né? O apóstolo João fala, ele era aquele que era, que é e que há de vir. Né? Que hoje eu ouvi uma frase, para Deus não existe tempo. Né? Para ele 1000 dias é um ano, e um dia, né? E um dia como 1000 anos. Por quê? Porque não existe relógio para contar o tempo dele. Ele simplesmente é eterno. E aí, a cruz do Calvário, ela vem te dar essa eternidade. E o justo vive da fé. Então, a partir do momento em que o justo vive da fé, ele passa a viver numa constituição, num regulamento divino. Ele não vai roubar, né? Ele não vai matar, ele não vai se prostituir. Por quê? Porque existem leis que regulam isso. E nós, em Cristo, passamos até a concepção de pecado, mas muito mais a concepção de santificação. Certo? Porque vivemos em Cristo. E uma vez que vivemos em Cristo em comunhão, nós não vivemos no pecado. Então nós conhecemos muito mais a graça e não o pecado. Ok? Então, para você entender as coisas de Deus, você tem que olhar e entender. Vai lá em 1 Coríntios 12 e estude as manifestações do Espírito, que é variedade de ministério. Ele levanta o pastor, o evangelista, o doutor, o profeta e o apóstolo. Isso é variedade ministerial, que os pastores negam. E ele vai agir também na variedade de dons. E lá tem o dom de profecia. E quem tem o dom de profecia não é profeta. Ok? É um dom. Não confunda as coisas. Então você vai ver o dom de operação, né? Pessoa que cura, faz milagre, coisa e tal, né? Ali maravilhas, e nesse sentido aí o osso cresce, tem gente que tem esse dom de operação aí, e é terrível, é maravilhoso. Então quando você nega isso, se você negar essa operação do inatismo, eu acho difícil você poder proclamar uma fé em Deus. Porque se você diz que você crê em Deus, mas nega o agir espiritual dele, é como um cientista que pega um ímã e não sabe falar das propriedades magnéticas dele. Porque ele tem os 7 níveis, são só 7, e a tabela periódica ela é uma bíblia, tá? Ali é uma bíblia, são 7 níveis, 7 Espíritos de Deus. As pirâmides têm 7 degraus, 7 Espíritos de Deus.
Então, você vai ver que um cientista não consegue falar aqui das propriedades espirituais de um ímã. Porque o poder que o ímã emana é espiritual. São poder. E ali naqueles campos, existe uma frequência magnética em cada campo. E é esse campo que realiza os fenômenos. É ele que faz, é o cimento quântico que solidifica as pedras e coisa e tal. Enrijece, por exemplo, na medida correta o músculo do corpo, né, para deixar o forte, coisa e tal. Então é uma coisa muito profunda do ponto de vista científico. Então quando você entende o inatismo, que é a partir do espiritual vem a manifestação da capacitação do ser humano, então você consegue compreender melhor um pouco as coisas de Deus. Por exemplo, tem alguém que não sabe ler, não sabe escrever, e tem um engenheiro trabalhando para ele. Tem um advogado trabalhando para ele. Mas o camarada não sabe ler e escrever. Estudou lá a segunda, terceira série. E aí, como é que faz? Como é que você apresenta esse inatismo para o mundo e diz ele não estudou? Não era para ele estar empregando profissionais qualificados com curso superior. Então, o inatismo, ele faz diferença entre homens e homens. Você vê que tem médicos e médicos. Por quê? Porque tem pessoa que vai lá e estuda. E tem pessoa que vai lá e tem dom. E por isso você vê médicos excelentes e médicos que são lá. Não é lá aquelas coisas. Que a capacitação humana, ela é boa em certos casos, mas em certos casos ela é ridícula. E a capacitação humana diz que você não é ninguém se você não for aprovado pelo sistema. Entendeu? Então, se você não tiver dinheiro, você não tem nenhuma significância. Você não tem valor. As pessoas julgam você pelo que você tem, pelo que você veste, pelo que você apresenta, pelo carro que você anda, né? Pelo repertório aí, pela erudição que você expressa. Então esse é o conflito aí que existe do conflito de narrativa, né? Porque o homem não conhece, não reconhece o dom que vem de dentro para fora. Tá? Os pastores não reconhecem isso. Os pastores são contra os profetas, são contra os doutores, são contra os evangelistas. Então, que você olhe nas manifestações. Você que é uma virgem prudente, por exemplo, você tem que prestar muita atenção no manifestar espiritual do evangelista, do doutor e do profeta, né? E do pastor. E entender quem são essas autoridades. E eu gostaria muito que você, do outro lado, adotasse aí um evangelista, um profeta ou um doutor, né? E comece a fazer essa diferença. Porque quando você dá o dízimo do teu pastor, ele não liga para o evangelista, ele não vai dar dinheiro, financiar a vida do profeta, ele não vai. Porque ele alega que ele é o dono daquela seita evangélica, né? Então, quando você é exposto a um doutor, a um profeta e a um evangelista, você vê o dom se manifestar. E nisso você vai compreender o inatismo. Porque são autoridades que não têm que pedir permissão para o pastor para poder operar e falar aquilo que Deus manda. Nós não somos convertidos a pastores, mas a Deus. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E como é que o Espírito Santo se manifesta? Através do inatismo. É Ele quem capacita. Não é o sistema. Não é teologia. Fica com Deus. Forte abraço. E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.